Olá, estamos começando mais um Sem Limite. Hoje a gente vai falar sobre reprodução humana, principalmente quando os maridos possuem o vírus da AIDS e a mulher não. Será que nesses casos eles podem ter filhos com uma reprodução assistida? É o que a gente vai saber hoje do Dr. Antônio Carlos Costa Franco, que é especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutor Franco? Tudo bem, bom dia. Essa não é uma novidade, né? Não chega a ser uma novidade essa nova técnica, mas pouca gente sabe. Como é que pode ser isso? A grande vantagem da reprodução humana assistida hoje na área de infectologia, mais especificamente para a AIDS, é a possibilidade de um casal soro discordante, ou seja, o marido soro positivo, isso, que tem o vírus e a mulher não, poderem ter filhos, algo que algum tempo atrás era praticamente impossível, pela a possibilidade muito grande de haver a transmissão para a mulher e para o nenê, né? Então, hoje em dia, com essa filtragem que a gente faz, uma técnica especial de filtragem do sêmen, dupla filtragem do sêmen, a gente isola o vírus da AIDS e faz essa técnica de fertilização in vitro sem chance de transmissão do HIV. Quer dizer, o contrário não. A mulher, ela sempre que engravida, se ela tiver o soro da AIDS, o vírus da AIDS, ela sempre vai transmitir para o feto? Não, isso é uma coisa que a gente tem perguntado também, né? E se a mulher for soro positiva e o homem não? Sabe-se, né, Solange, que a transmissão da AIDS se dá muito pelos humores do corpo. O que são humores? Saliva, sêmen, secreções, tá? Então o homem é um grande transmissor porque o sêmen, o plasma seminal, ele transmite com uma facilidade muito grande o vírus da AIDS. A mulher, por sua vez, pode transmitir através de secreções contidas na vagina, ou se houver sangramento durante o ato sexual, etc. Mas o óvulo que está dentro do ovário, tá? Ele não tem a carga viral. Então, ele é protegido por uma barreira? De alguma maneira ele é protegido, ele não tem essa carga viral. Então, se ela for soro positivo em tratamento com coquetel, da mesma forma, a gente capta o óvulo lá de dentro do ovário sem o vírus. E o marido, sendo negativo, não teria esse problema. Mas e no ato da gestação? Porque o feto ele é alimentado pela Sem mulher. Dúvida. Ela tem que continuar com o coquetel. Uma vez engravidando, ela tem que continuar com o coquetel, dosando o CD4, a carga viral, normalmente. Ela tem que estar com os valores baixos de carga viral, valores altos de CD4, que são indicadores de linfócitos, de defesa, enfim. Ela vai ter que fazer esse tratamento. No caso de uma mulher soropositiva, existe uma diferenciação se o parto for normal ou cesárea? Não, para contaminação do feto? O ideal seria cesárea. O ideal é o cesárea, né? Porque parto por via vaginal você tem uma contaminação muito maior do sangue, né? E na operação cesárea você pode controlar mais essa troca, esse sangramento, através de técnicas de evitar esse sangramento e maior contaminação. Mas não é só aí, porque se ela estiver controlada, esse nenê vai nascer, então aí seria outra coisa. Seria um casal onde ele é soro negativo, ela é soro positiva em tratamento de AIDS, com coquetel. Sim. Se ela engravidar naturalmente, da mesma forma, hoje em dia, com esses coquetéis, mesmo por parto normal, essas crianças não são contaminadas. Por aquilo que eu falei inicialmente. Será que a gente pode dizer que a gente está 2 ou 3 passos mais perto da cura da AIDS, ou pelo menos de uma sobrevida muito melhor? Isso sim, isso sim. A grande vantagem da reprodução assistida em casais sorodiscordantes é esse. Você trazer mais esse casal à normalidade. Eles já são... Atualmente a gente não pode falar em cura, porque isso aí você vai facilitar ao jovem entender que liberou, sendo... Então não é cura, mas você traz esse casal a uma normalidade maior ainda. Hoje em dia o soro positivo em tratamento, ele tem sobrevida de 10, 15 anos, aí normal sem nada. Né? Então você permitindo que eles engravidem, você vai de uma maneira auxiliar até na agregação maior à sociedade,
né? Isso é muito importante. Agora vamos entender, né, o beabá. Nós não somos médicos, somos leigos. Claro. A reprodução assistida, a reprodução humana é uma coisa bem complicada para nós leigos, né? Então vamos no beabá. Como é que se dá essa dupla filtragem para que se possa isolar o vírus da AIDS do sêmen do homem, para que possa fazer essa fertilização? Veja bem, então, fazendo a coisa de uma forma didática e mais simples. Mais simples. Isso. A paciente é estimulada com remédios para produzir vários óvulos. A paciente é soro negativo, ela é normal. Ele é soro positivo, tá? Tem o vírus da AIDS. Muito bem. Então a gente colhe esses óvulos da paciente. Colhe como? Através de ultrassom vaginal, aspira os óvulos do ovário. Tem um determinado momento X para fazer essa coleta? Sem dúvida. Essa coleta, quando os óvulos estão pré-ovulatórios, vão amadurecer. Então isso tem um tempo, um lapso de tempo que ela é tratada com essas drogas para que ela produza mais óvulos. Uma vez que a mulher normal, naturalmente, ela ovula um óvulo por mês, desculpa. Então, se você conseguir com essas drogas que ela tenha 15 óvulos, você vai poder manipular mais óvulos e dar mais chance para ela engravidar. E existe a escolha de algum mais saudável ou todos são iguais? Não, existem graus de maturação maior ou menor do óvulo, né? Qualidades determinadas por microscopicamente do óvulo melhor ou pior, isso existe. Sempre o melhor é utilizado. É utilizado. Você coleta, vai vir os melhores e os piores. Daí que você faz uma seleção no laboratório. Muito bem, então estão selecionados. Nesse momento, a gente colhe o sêmen do marido. Tá? É feito uma dupla filtragem, é difícil de explicar, mas seria mais fácil falar como dupla filtragem. Uma filtragem, você passa por gradientes, por substâncias que isolam totalmente o plasma, ou seja, o líquido seminal do espermatozoide. Tá? O líquido seminal que tem a carga viral, que tem o vírus. Então, é isolado. Tá? Fica só o espermatozoide. Essa amostra a gente congela, tira um pouquinho dessa alíquota, dessa amostra de espermatozoide que a gente vai congelar e faz um exame que chama carga viral, nesse material. Nesse espermatozoide. Isso. A carga viral deu baixíssima ou zero. Pode ser utilizado. Tá? Depois, aí a gente descongela e pega um espermatozoide e injeta naquele um óvulo que a gente pegou da paciente. E coloca na mulher. E aí põe numa estufa de embriões, e 2 dias depois, dessa incubadora de embriões, 2 dias depois a gente tira, já tem embrião, já estão células formadas, 4, 6 células, numa catéter, num caninho, numa cânula muito fina e flexível, a gente transfere para o útero materno esse embrião livre do HIV. Que coisa louca. Doutor Franco, a gente vai fazer a primeira paradinha, tá? A gente vai completar esse assunto daqui a pouquinho, porque parece que a gente está vendo filme de futuro. Sabe aquela coisa de ficção científica? Gataca. Pois é. Não sai daí que o Sem Limite volta já, porque a gente está falando da possibilidade de casais, o marido com o vírus da AIDS e a mulher não, terem filhos normais. Não sai daí que a gente volta já. De volta com o Sem Limite, hoje falando sobre reprodução assistida, conversando com o Dr. Franco, principalmente voltado à infectologia, casais que são soros discordantes, ou seja, o homem possui o vírus da AIDS, a mulher não, e no entanto eles podem ter filhos normais. Dr. Franco, a gente estava explicando no primeiro bloco o beabá desse passo, né? A partir do momento que a mulher é fertilizada, ou seja, é colocado esse óvulo outra vez no útero da mulher para que ela possa ter a gestação, como é que é feito esse acompanhamento para verificar, na certeza, se esse feto foi ou não contaminado, mesmo com exames anteriores? A princípio, na literatura, não há nenhum caso, nenhum estudo feito e que comprovasse contaminação. Então, isso já é um dado positivo. Pós-fertilização e transferência do embrião para o útero materno. As mulheres ficam com medo?
Existe a dúvida? Não, o interessante é que esses casais que procuram, que o marido é soro positivo, a ânsia é tão grande e elas encaram, a mulher encara com uma naturalidade tão grande. É o sonho de ser mãe. Sem dúvida, etc. Sabe? Que durante o tratamento você nem sente, ou você nem vê algo diferente do que um problema de infertilidade qualquer que a gente estaria tratando. Nesse caso não existe a infertilidade. Não tem infertilidade. A infertilidade é por barreira, por eles manterem relações sexuais com preservativo. Muitos têm filhos já? Tem uns que já têm filhos numa relação pregressa, né? E nessa nova união, e normais, né? Ou antes de adquirir o marido, antes de adquirir o vírus da AIDS. Mas é interessante, porque o relacionamento deles e a vontade, não existe esse medo da mulher depois de ser infectada. Será que, né? Será que meu filho vai nascer Sem também? dúvida. Então, estatisticamente não há, né, esse problema. Mas depois que a gente transfere o embrião para o útero materno, ela gesta naturalmente, com os cuidados de, ao nascer, ser feita a dosagem de carga viral, anti-HIV 1 e 2 no feto, no nenê recém-nascido e na mãe. Né? Mas até agora todos esses estudos comprovaram a não infecção pelo vírus através desse método. E por que? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Por que na reprodução assistida existe a possibilidade de nascerem dois ou mais filhos? A gente vê casos de gêmeos, de trigêmeos. Claro, por que existe? Claro. Nesse caso também pode existir? Também. Porque, como eu disse no início, no outro bloco, toda paciente que vai participar de um programa de fertilização, de qualquer técnica de fertilização in vitro, ela é superovulada. Ela toma remédios para que ela produza mais óvulos. Ela produzindo mais óvulos, a gente tem condição de manipular com os espermatozoides do marido mais óvulos, fertilizar mais óvulos e ter mais embriões. Tá? E a gente transfere também um número de 3 embriões, 2 a 3 embriões, para que a gente tenha 47% de chance de um implantar. Se a gente transferir um embrião, é uma técnica que se faz atualmente em alguns países da Europa. Por questões de custos, do acompanhamento gestacional lá é diferente daqui. Então, fica muito caro para o Estado lá você ter trigêmeos ou gêmeos, enfim. Então, lá eles não permitem que transfira mais do que um embrião, que é o Single Embryo Transfer, SET, a sigla. Então, mas só que você transferindo um embrião, você tem 10% de chance de gravidez, de esse um embrião implantar. Por isso a gente transfere 2 a 3 embriões para que um implante, com 47% de chance. Porém, você pode ter a nidação, a implantação de 2 ou 3 embriões. Agora, nesse caso de reprodução assistida, no caso do marido infectado pelo vírus da AIDS, né? É muito comum a gente ver hoje o aumento do número da AIDS, principalmente nos jovens e idosos. Aumentou muito também em casais? Aumentou muito essa procura? Não, a AIDS, ainda bem, né? Ela está controlada. Em Santos, onde a gente começou a clínica, foi o foco inicial, né, da AIDS, né? Até problemático. Porto, sem dúvida, houve até sem dúvida. E foi um trabalho muito grande, focado ali, então deu a impressão que Santos era a capital da AIDS, brasileira, mundial da AIDS. Né? Bom, então isso gerou até um fato bom que Santos agora também ela desponta com o maior centro de controle de AIDS a nível internacional. Então as taxas de infecção de infectados pela AIDS caiu, taxa geral caiu. A doença está mais sob controle, tá? Não é curável ainda, né? Como essa ideia, não, a AIDS então tem cura. Você controla a AIDS e não controla o câncer, por exemplo? Isso, você controla isso. Modo. Então a AIDS é controlável, tá? Então esses soropositivos, ele tem o vírus, mas não desenvolveram a imunodeficiência, que é a AIDS realmente, propriamente dita. Então diminuiu. Só que em determinados grupos, como jovens e idosos, aumentou a taxa de transmissão. Por quê? Os idosos pelo uso de estimulantes sexuais, etc., e eles vão ter uma vida mais... Ficam felizes demais e aí é problema. E os jovens, primeiro, por eles não terem vivido o início da AIDS, né, como doença